A galinha magricela, e bota um, e bota dois, e bota mil. Pronto. Bota um, bota dois, bota mil. Pouco agora. Galinha minha, ela bota quantos ovos ela quiser. Olá, queridos! Gente, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre criação de filhos. Pois é, o assunto muito bom para quem tem e para quem quer ter. E para quem não tem também e não quer ter. Porque tem gente que não quer, mas vai cuidar de sobrinho, vai ter isso e é importante. Todo conhecimento é válido, não é isso? Mas antes, nós temos alguns recados para dar para vocês, né, Dani? Isso mesmo. Você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. O que é que você está esperando? Se inscreve logo no canal, aperta aí esse botãozinho vermelho, inscrever-se. Se inscreve no canal. Ou subscribe. Você também pode ativar o sininho, porque toda segunda-feira, a partir das 18 horas, o Baseado na Videira lança um vídeo, né? E você vai ativar essas notificações, comentar, dar sugestões e também ir na nossa rede social, no Instagram, o baseadonavideira.oficial. Isso mesmo. E não se esquece de deixar o seu like. Isso mesmo, deixa o like aí. Só uma coisa, assista o vídeo e no final dê o like, mas não esqueça de dar o like, tá? No final você vai assistir, gostei, pá. Não gostei, né? Você vai botar lá, mas no final, depois de assistir. E também tem as redes sociais minha, do Pastor Cláudio, de toda a equipe do Baseado na Videira, fica na descrição desse vídeo. Pois é, como a gente sempre faz, solta a vinheta aí, J2. Na semana passada, a gente conversou sobre pais tóxicos, sobre muitas vezes as atitudes que nós, como os pais, temos e que acaba prejudicando os nossos filhos. E hoje nós vamos falar sobre criação dos filhos à luz de um método bíblico. E nós sabemos que as crianças elas têm várias influências sobre a vida delas. Né? Tem a influência do meio em que ela vive, onde ela foi criada, mas a influência dos pais na vida dos filhos é muito importante e é muito significativa. Sendo assim, nós temos a palavra do Senhor. E aí a gente quer, antes de tudo, te fazer uma pergunta. As crianças, elas têm várias necessidades. Tem a necessidade física, de comer, de beber. Tem a necessidade emocional, precisa ser suprida. Mas você sabia que a sua criança tem uma necessidade espiritual? Todos os seres têm essa necessidade espiritual. E nós precisamos, como pais, apresentar Deus aos nossos filhos. Apresentar a palavra de Deus e o Deus a quem nós servimos. E o Deus a quem nós servimos é um Deus que salva e que veio nos resgatar. A sua criança, as nossas crianças, têm necessidades espirituais e elas necessitam de salvação. A palavra de Deus diz que todos pecaram, todos, sem exceção, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós todos precisam ser reconciliados, inclusive os nossos filhos. Nós estamos lendo sobre pastorear crianças e pastorear filhos e muitas vezes nessas leituras nós somos confrontados, né, pela forma que estamos criando, como estamos apresentando Cristo aos nossos filhos. E algo me chamou a atenção e eu já perguntei até para dois adolescentes hoje. Qual a finalidade que você foi criado? E um deles falou assim, eu fui criado, minha mãe disse, para eu ser pastor. Aí eu falei, não, isso não é a finalidade que você foi criado. E a gente como pais, como pastores dos nossos filhos, nós temos que ensiná-los que a finalidade que eles foram criados é para agradar a Deus e viver uma vida de temor a Deus.
Claro, isso não estamos dizendo que as necessidades, como o Dani falou, emocional, elas não sejam mais ou menos importantes, mas a necessidade de você apresentar Cristo para o seu filho e de uma forma correta. Eu confesso a vocês, eu conversando até antes de gravar aqui com o Dani, a forma que nós fazemos o culto doméstico aqui em casa não vai fazer com que Davi, ele ame as Escrituras e veja a Bíblia como algo... Não é atrativo, né? Não traz aquele desejo. Como é que você está fazendo aí na sua casa? E quando a gente decidiu fazer esse vídeo, a gente quer começar falando sobre algo importante. Muitas vezes a gente quer tratar, eu estou em fase de aprendizado. Estamos. Né? E a gente precisa não apenas focar no comportamento da criança. A gente precisa tratar o coração da criança. E é interessante quando a Bíblia diz assim, ó, em Lucas 6,45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira as coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Esse versículo me lembra o pastor Pereirinha, que ele sempre falava, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando a gente busca atacar o comportamento, a gente nunca vai entender o porquê daquele comportamento. A raiz, né? E a gente precisa entender, olha só o que a Bíblia também diz assim, ó, que quando Jesus chega e confronta os israelitas, eles falam bem assim, o povo dele fala, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante. A gente pega o nosso filho na mentira, a gente quer tratar a mentira, mas a gente não quer saber o porquê ele mentiu, o que é que levou a fazer aquilo. E isso, gente, são vícios de criação que, graças a Deus, hoje nós temos um outro entendimento, outras fontes, e eu entendo que eu preciso tratar o coração do meu filho, né? Eu preciso tratar não o comportamento, e esse tratar o coração é tratar ele para que ele entenda que há um Deus, que temos que temer a ele, que a mentira ela tem suas consequências, mas o que é que a Bíblia diz sobre a mentira? Eu agradeço muito a Deus pelo pai e pela mãe que eu tive, porque muitas vezes eu fui corrigido dentro da palavra de Deus. Quando havia um erro, meu pai pegava a gente de algumas falhas, ou minha mãe, a palavra no culto doméstico era tratar dentro das Escrituras. Então, ao invés de você buscar tratar o comportamento do seu filho, busque entender o porquê daquelas atitudes. Por que mentiu? Por que está agressivo? Sabe, quando a gente cria esse hábito, a gente evita muitos problemas lá na frente, né? E acaba, eu acho que assim, a gente ensinar a criança o caminho da cruz. Ensinar a criança de como ela vai chegar à cruz. Ou seja, eu tenho um coração. O meu coração, ele tem uma natureza pecaminosa. Ele tende sempre a fazer o que é errado. Mas se eu identifico isso, que o meu coração tem pecado, que eu estou aqui quase indo sempre para o pecado, mas eu vou encaminhá-lo a Cristo. Ou seja, eu reconheço que eu errei, eu reconheço o meu pecado e agora eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me ajude. E aí entra Jesus na parada. Lembrando que a gente não está aqui para criticar nenhum método de educação de filhos, né? A gente precisa entender que todos os métodos, eles têm que estar submissos à palavra de Deus. Com certeza. Né? Às vezes a gente fala assim, eu vou colocar meu filho num... A gente se preocupa muito na vida profissional lá na frente dos nossos filhos, que ele seja bem sucedido, mas o mais importante, eu falo assim, muitos jovens hoje não estão mais na igreja, mesmo sendo criados dentro da igreja. Por quê? Porque não houve uma preocupação com a parte espiritual. E eu tenho muito receio de eu educar o meu filho e não criá-lo de uma forma que ele tema a Deus, que ele tenha um entendimento das coisas espirituais, certo? E aí vem outra questão, né? Pode falar. Do objetivo como pai. Qual o meu maior objetivo como pai? Eu estou criando o meu filho para quê? Para que ele seja uma criança obediente, tudo que eu falo ele vai me obedecer?
Recompensá-lo Ou se ele obedecer. se ele vai entender que ele precisa de uma recompensa para obedecer. Ou então eu quero uma criança que sei lá, que se comporte bem na frente dos outros. Talvez a gente ataca, como o Cláudio falou, muitas vezes o comportamento. Mas o meu maior objetivo como pai tem que ser levar o meu filho a crer em Deus e a temer a Deus. Sabe, gente, e isso vou falar da minha parte, né? Ao estar lendo sobre isso e observando as escrituras, é um choque para mim. Porque meu filho tem 7 anos e eu vi que algumas coisas eu não fiz dessa maneira. E tem outra questão, eu acho interessante quando a gente fala muito de dar recompensa ao filho por fazer isso, por fazer aquilo, cada um age de uma forma, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não crie um ídolo no coração dos nossos filhos. Isso. Sabe? Se eu fizer isso eu vou ganhar. Então a linguagem, o que a criança vai entender e vai ter como Deus é aquilo ali, um ídolo no coração. Sendo que quando a gente cria debaixo do temor do Senhor, ensinando a cruz, ensinando de uma forma que trate o coração dele, a gente vai evitar que ele tenha ídolos lá na frente, que lá outros vídeos a gente vai estar falando sobre isso. Então, e a palavra de Deus, mais uma vez, fala sobre isso. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer, ele não se desviará dele. Então, como pais, a gente precisa ensinar o caminho aos nossos filhos, ensinar a palavra, ensinar que existe um Deus e que esse Deus é o Deus que está conosco e que nos salva. Então, a gente precisa conduzir os nossos filhos neste caminho. E fala de andar junto com eles, né, gente? Então, primeiro, eu também preciso viver o que eu prego. Viver aquilo que eu ensino ao meu filho. Acho que a gente precisa, antes de tudo, ser exemplo. Isso. Para depois a gente cobrar dos nossos filhos alguma coisa. Então, primeiro, viva aquilo que você fala, para depois você falar com seu filho. Seja um exemplo, né? Em estudos realizados, que você falou interessante, e isso me chocou muito, que é o que você fala, é o que você terminou de falar. Existem filhos que foram criados, o pai tendo culto doméstico quase todos os dias, ensinando a palavra. E quando o pescoço, como meu pai diz, o pescoço endureceu, não quis mais conta. E do estudo feito e das observações que foram feitas, tudo porque não basta você ensinar a Bíblia, você tem que dar o exemplo. Então muitos tinham culto doméstico, tinham isso, tinham aquilo, mas a vida da família não condizia com aquilo que a Escritura estava falando. Então aí vem a questão de ser exemplo, né? Com certeza. E tem um assunto que eu queria que a gente falasse um pouco aqui, Dani, a questão da disciplina e da autoridade. Gente, isso é uma coisa que nós aprendemos na palavra e é o que ela nos mostra. A primeira coisa é o princípio de autoridade. Passe para os seus filhos o princípio de autoridade, ou seja, nós temos uma autoridade sobre a nossa vida e que nós precisamos responder a essa autoridade, atender, obedecer a essa autoridade. Pais, vocês são autoridade sobre os seus filhos, mas muitas vezes a gente erra porque a gente se coloca como pai dizendo assim, olha, você tem que me obedecer. Você tem que me obedecer porque eu sou o seu pai. E ponto final. E muitas vezes a gente faz isso, né? Acontece, eu já fiz aqui em casa. E eu acho interessante o dia que a gente estava conversando sobre isso, que você falou assim, Deus não trata a gente assim. Isso. O autoritarismo, Deus não é autoritário conosco. Mas eu queria que a gente entendesse que a autoridade nos foi dada por Deus, ou seja, eu também tenho como pai uma autoridade sobre a minha vida. Eu tenho Deus que está sobre a minha vida. E quem foi que deu a autoridade para mim sobre os filhos? Foi Deus. Então eu respondo a Deus. E eu preciso dizer isso aos meus filhos. Eu preciso dizer isso para o meu filho, né, gente? Que eu só tenho um. Eu preciso dizer isso a ele. Davi, eu sou autoridade sobre a sua vida. E quem me deu essa autoridade foi Deus. E da mesma forma que você, meu filho, responde a mim como autoridade, eu respondo a Deus. Porque muitas vezes a gente se coloca como autoridade como se a gente tivesse a última palavra e que a gente não tivesse que responder a ninguém mais. Cala a boca. Não, Cala a boca e fica quieto. Isso é errado porque é errado. É errado que eu estou dizendo que é errado. Eu tô dizendo que é errado. Aí você não vai tratar o coração.
E tá errado a gente dizer isso. Eu sou pai, eu sou mãe e eu respondo a uma autoridade. Por que eu tenho que educar o meu filho? Porque Deus me deu essa autoridade e eu preciso conduzir ele. Por isso que Cláudio falou uma coisa que eu acho muito importante como pais. Na hora de exercer a disciplina no seu filho, na hora de ensinar ele, eu não posso ensinar simplesmente pelo que eu acho. Eu não posso ensinar simplesmente pelo que eu acho, porque você me desagradou. Não, eu preciso ensiná-lo de acordo com um princípio da palavra. Todas as vezes que você for ensinar o seu filho, use a palavra, porque a autoridade quem te deu foi Deus. E uma situação interessante é que a gente quando sabe que algum colega de turma agrediu o filho, né? A gente fala, ó, amanhã você vai pegar ele, se debater você vai revidar, porque se você apanhar, você vai apanhar aqui em casa. E aí aí no outro dia você tá no culto doméstico com seu filho, aí você vai falar, ó filho, perdoe seu inimigo. Ó, se te bater uma face, entrega a outra. E aí onde está o exemplo que arrasta. Isso. Né? É interessante, é importante. Eu digo, gente, que são choques que há dentro de nós. Eu tô assim, cada dia vou lendo, vou estudando, eu falo, meu Deus, como é que eu lendo e estudando, eu falo, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, abre meu entendimento. Não é fácil, porque são anos que a gente aprendeu. Né, de certa forma. Então que a gente... E a questão da disciplina, a Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz em Provérbios 29:15, parte B, diz, a criança entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe. Usar de autoridade é ter disciplina dentro de casa. E as disciplinas, essas regras, tem que ser dentro da palavra de Deus. Né? Existem regras de convivência, existem várias regras, né? E a criança ela precisa aprender que ela vive dentro de um ambiente que tem regras e que ela precisa seguir aquelas regras. Então, tem que disciplinar os nossos filhos para que eles possam entender, né? Não pode ser entregues a si mesmos. Né? E chega um dia que você não consegue mais... seu filho vai crescendo, ele vai aumentando o nível de argumento. Esses dias aconteceu algo interessante aqui em casa. A gente estava comendo e de repente a gente foi tomar um suco, a gente tomou suco. E Davi olhou assim para a mãe e para mim falou, bonito vocês. Sempre me ensinaram a tomar o suco depois de almoçar. Agora fica bonito para a cara de vocês estarem comendo e tomando suco. Foi bem assim mesmo. Aí eu olhei assim para aquele pedaço de carne falando. Eu falei, o pior que ele tá certo. Gente, aí é que tá essa questão da autoridade. Existe uma autoridade que não erra, que é Deus. Agora nós somos falíveis, nós erramos. E muitas vezes nós precisamos reconhecer o nosso erro para os nossos filhos. Porque se eu vivo uma autoridade que nunca erra, meu irmão, tá errado. Então você precisa dizer ao seu filho, eu já cheguei para Davi uma vez e falei, Davi, eu errei com você nesse dia porque eu fiz isso, isso e isso. E eu errei com você, me perdoa. E aí eu virei para ele e falei assim, sabe quem me disse, filho, que eu errei com você? Deus. Deus falou comigo que eu fiz errado com você e eu preciso reconhecer o meu erro. Porque se você não ensina o seu filho a reconhecer o erro dando um exemplo, meu irmão, tá errado. Isso. Nós precisamos reconhecer. Quando você fizer algo de errado, como por exemplo esse dia do copo lá que a gente estava bebendo, a gente falou, nós estávamos errados, Davi. A gente errou e agora a gente quer te pedir perdão. Então peça perdão ao seu filho, peça desculpa para ele quando você errar. Ele vai dizer, poxa, meu pai errou, minha mãe errou, eu também posso errar e também posso pedir perdão. Então, resumindo o que a gente falou, não trate o comportamento, vai na raiz do problema, vai no coração. Por que ele está mentindo? Tá mentindo porque é descarado. Não, por que é que ele está mentindo? Por que é que ele xingou? Por que é que ele pegou isso e não me falou? Vá na raiz do problema, sabe? Segundo, entenda que você é autoridade, mas existe uma autoridade sobre a sua vida. E você precisa falar isso para o seu filho. Olha, existe um Deus que é autoridade. Como o Dani falou, use a disciplina. E para mim, de tudo que a gente falou aqui,
eu gosto muito de contar exemplo do dia a dia. Davi eles moravam em Salvador, e ele teve um problema com uma amiguinha dele, né? E a amiguinha dele deu o gelo nele. E Davi ficou sentido por a menina ter dado o gelo. E Davi chegou em casa triste, eu fui buscar ele na escola. Ele, pai, fulana não tá falando comigo. Falei, não, filho. Como pai, eu falei, moça, não quer amizade? Eu falei, ó, meu filho, se ela não quer falar com você também, não fala com ela não. Se ela falar com você, você responde. Caso contrário, né? Então, não foi correto, né? Porque não é assim que a Bíblia ensina. E a Bíblia, como a gente já falou em vários vídeos, é nosso manual de regra e prática. Então, né? Conduza o seu filho de acordo com a palavra de Deus. Saiba que ele tem necessidades físicas, emocionais, mas também tem necessidades espirituais. Conduza o seu filho até a cruz, até o arrependimento, até ele reconhecer que ele precisa de um Salvador. E seja o pastor do seu filho, seja a pastora do seu filho e conduza ele à salvação. É isso mesmo. Se você gostou desse assunto, a gente pode continuar tratando, mas a gente precisa de um retorno seu, e eu peço a vocês que nos dê esse retorno, porque a gente quer fazer uma série sobre pastoreando os nossos filhos, pastoreando crianças, né? E a gente pede esse retorno e que a gente possa ter te ajudado, né? Saiba que a gente também está em fase de aprendizado. A gente não é infalível, não. A gente é falível. E compartilha com seus amigos, com as pessoas que têm filho aí. Compartilha esse vídeo para as pessoas que você conhece. Então, o Baseado na Videira, como sempre, nós encerramos os nossos vídeos. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Tchau, tchau. Beijo, abraço e dá um like. Tchau, gente. Até a próxima.